Agora entramos no futuro. Vamos agora dar passos para frente. Reconhecimento do tempo futuro do presente do indicativo. Eu estudarei. Tu estudarás. Ele estudará. Nós estudaremos. Vós estudareis e eles estudarão. E você, percebeu algo diferente em relação a desinências? Perceba a desinência a modo temporal. Agora é urá, mas agora não é átono, é tônico, é um urá forte. Note que essa desinência em algumas pessoas do discurso ela varia para urê, mas esse irê também será tônico. Muito bem? Quando empregar esse tempo verbal futuro do presente do indicativo? Primeiro, o futuro do presente simples expressa processos tidos como certos e prováveis, mas que ainda não se realizaram no momento em que se fala ou escreve. Exemplo, estarei lá no próximo ano. Jamais terei ele ao meu lado. Você está percebendo? São ações por vir. Ele também é usado neste contexto. Podemos usar esse tempo com valor imperativo, um tom enfático. Não furtarás. Você ficará aqui a noite toda. Em outros casos, essa forma imperativa parece mais branda e sugere a necessidade de que se tome certas condutas. Você compreenderá a minha atitude. Pagarás quando puderes. Mas o futuro do presente simples também pode expressar dúvida, incerteza em relação a fatos do presente. Ele terá atualmente 35 anos. Será Cristina quem está lá fora? Meu amigo, neste momento você já é capaz de concordar que estudar verbo é muito mais que decorar teorias. Nós temos tempos verbais sendo utilizados em situações adversas do conceito, da sua definição. Eu posso usar o futuro para ordenar. Eu posso usar o presente para comunicar o passado. Isso é simplesmente fantástico. Uma outra situação, para se usar o futuro do presente no nosso dia a dia, para expressar circunstância de condição, só que nesse momento ele deverá estar relacionado com o futuro do subjuntivo, isto para comunicar processos de ações possíveis. Não é difícil não, olha o exemplo. Se tiver dinheiro, pagarei à vista. Se houver pressão popular, as reformas sociais virão. E aí, familiar ou não é? Muito bem, quando esse tempo for composto, isto é, com verbo auxiliar ter ou haver, é assim que se constrói tempo composto no nosso idioma, ok? Somente com os auxiliares ter ou haver. Legal? Seguido de um outro verbo no particípio, por exemplo, terei estudado. Ele expressa um fato ainda não realizado no momento presente, mas passado em relação a um outro fato já no futuro. Isso acontece por influência da forma nominal particípio. Verifique se esse contexto não é familiar para você. Quando estivermos lá, o dia já terá amanhecido. Quando eu voltar ao trabalho, você já terá entrado em férias. E aí? Em uma frase interrogativa direta, também ocorre uma dinâmica. A ação futura fica subentendida quando se quer transmitir ideia de imprecisão. Exemplo: quantas pessoas já não terão sofrido por causa do preconceito racial? Você observou? Mais uma vez, chama atenção. Vale muito estudar a classe gramatical verbo. No nosso caso, a minha preocupação é capacitá-lo no uso da classe gramatical.
Hoje, a minha preocupação não é em memorizar ou não a nomenclatura desta aula. Aprender a usar verbo é mais importante que decorar os nomes que compõem essa aula, ok? Olha quem está chegando. Agora é hora do futuro do pretérito do indicativo. Da mesma forma que há 3 pretéritos, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, há também 2 futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam. Perceba a desinência modo temporal ria. Na segunda pessoa, ela varia para rie, ok? É só para memorizar esse morfema. E qual é a pergunta? Quando devemos usar este tempo verbal com correção, professora? Vamos nós, passo a passo, conversarmos sobre os casos mais relevantes? O futuro do presente simples expressa processos posteriores ao momento passado, ok? Depois, parece confuso? Olha o exemplo. Concluí que não seria feliz ao lado dele. Muito tempo depois, chegaria a sensação de fracasso. E aí, ficou fácil ou não ficou? Responda, usamos ou não usamos esse futuro do pretérito recorrentemente? Outra situação, também usamos esse tempo para comunicarmos dúvidas, incertezas, hipóteses em relação ao fato passado. Estariam lá mais de 20.000 pessoas e ninguém percebeu. Ela teria aproximadamente 25 anos quando gravou o primeiro vídeo. Ela teria aprendido a matéria se ficasse focada. E aí, você observou? O futuro também comunica dúvida, é a dinâmica. Podemos usar também neste contexto. Esse tempo pode também comunicar dúvidas com relação a fatos passados. Observe o exemplo. Seria ele o autor do crime? Uma outra situação também muito interessante, quando expressa a circunstância de condição. Isso, exatamente. O futuro do pretérito se relaciona com o pretérito imperfeito do subjuntivo para indicar processos tidos como difíceis de serem concretizados. Vamos ver? Se ele quisesse, tudo seria diferente. Viveria em um outro lugar se pudesse. Quero lembrá-lo que verbo com morfema ser, ele pertence ao modo subjuntivo, ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Mas o mais importante é memorizar que é o modo da dúvida. Morfemas não são relevantes para o nosso propósito aqui, ok? Sabemos que o modo indicativo é um modo da certeza, mas há nele um tempo hipotético, o futuro do pretérito. Ele é hipotético, ele comunica a dúvida, viajaria, trabalharia. Você percebeu? É uma ação que não há garantia de ocorrência. Uma outra situação, para o futuro do pretérito composto, o contato com um processo encerrado posterior a uma época passada que mencionamos no presente. Calma, com o exemplo vai ficar mais fácil. Preste atenção. Partiu-se do pressuposto de que às 5 horas da tarde o comício já teria sido encerrado. Olha o tempo composto. Anunciou-se que no dia anterior o jogador já teria assinado o contrato com outro clube. Você viu o tempo composto? Teria assinado. É o futuro do pretérito composto. Legal? Em outro momento
nós trabalharemos esse tempo composto no nosso idioma. No momento, o foco é no tempo simples. Mais uma situação. Quando expressa a circunstância de condição, o futuro do pretérito composto se relaciona com o pretérito mais que perfeito composto, exprimindo processos hipotéticos ou de realizações desejadas. Mas atenção, impossíveis, processos impossíveis. Legal? Agora cuidado com os auxiliares. Exemplo, se ele me tivesse procurado antes, eu poderia ajudá-lo. Meu amigo, perdeu. Agora a ação impossível. Não há mais como voltar. O tempo não vai voltar por você. O país teria melhorado muito se tivesse sido feito investimentos na educação, na saúde. Você percebeu? Quando eu uso a semântica do futuro do pretérito, eu já sei que a ação já é do impossível. E aí, é importante ou não é dar atenção a essa classe gramatical? Repito, você não precisa memorizar. Na verdade, é mais importante você saber usar os tempos e os modos adequadamente para que sua comunicação seja clara e assertiva. Tudo bem? Agora vamos dar início aos estudos dos tempos verbais do modo subjuntivo. É aquele modo que comunica incerteza, hipótese. Esse modo é constituído por 3 tempos. Veremos agora um de cada vez. Reconhecimento do tempo presente do subjuntivo. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Ok? Insira um advérbio ou insira a palavra que para ajudar a cantar o verbo. Isso sempre ajuda. Legal? É importante lembrar que os verbos regulares, a vogal temática, se transforma em desinência modo-temporal. Legal? Mas lá para o futuro nós conversaremos sobre isso. No momento, vamos entender quando empregamos esse tempo verbal. Muito bem? O presente do subjuntivo normalmente expressa processos hipotéticos, que muitas vezes estão ligados ao desejo, à suposição. Foco nos exemplos. Quero que tudo vá para o inferno. Suponho que ela esteja em Roma. E aí? Caso você vá, não deixe que maltrate a menina. Talvez ela não o ame mais. E aí? Os exemplos ajudam ou não ajudam? Agora chega a hora do pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos ao reconhecimento deste tempo. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis e se eles estudassem. Dica: insira a conjunção se antes da conjugação do verbo. Isso sempre ajuda. Se eu cantasse, se eu trabalhasse, se eu viajasse, e aí é só seguir o percurso. Legal? E qual é a pergunta? Exatamente! Quando usar o pretérito imperfeito do subjuntivo? Vamos trabalhar os casos mais relevantes? O imperfeito do subjuntivo expressa processo de limite, limites imprecisos, anteriores ao momento que se fala ou escreve. Vou repetir e depois vamos para o exemplo. O imperfeito do subjuntivo expressa processo de limites imprecisos anteriores ao momento que se fala ou escreve. Exemplo: fizesse sol ou chovesse, não dispensava uma volta no parque. Outro exemplo: os baixos salários que o pai e a mãe ganhavam não permitiam que ele estudasse. Uma outra situação: o imperfeito do subjuntivo é o tempo
que se associa ao futuro do pretérito do indicativo quando se expressa circunstância de condição ou concessão. E você sabe, veja o exemplo para que você comprove. Se eu fosse politizado, não votaria naquela pessoa. Outro exemplo. Embora se esforçasse, não conseguiria a simpatia dos colegas. Outra informação relevante, é importante observar o verbo auxiliar neste tempo verbal, juntando-se a um verbo no particípio, formando o tempo composto, qual o pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo. Eu já sei, você deve estar desesperado com esta nomenclatura. Pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo. Meu amigo, fique tranquilo, haverá momento para que você possa aprofundar os estudos sobre a classe gramatical verbo. Já sinto-me feliz por você estar se dedicando. A perícia você busca com o tempo, mas eu também posso garantir que com esta aula você já consegue elaborar excelentes textos. Ok? Vamos continuar? Esperei que tivesse exposto completamente sua tese para contrapor os meus argumentos. Percebeu? Esperei, passado, e tivesse exposto, chega com a construção do composto. Mais uma situação. Esse tempo pode associar-se ao futuro do pretérito simples ou composto do indicativo, quando queremos comunicar fatos irreais, hipotéticos. Está complicado o conceito? Vá para o exemplo. Se me tivesse apresentado na data combinada, já seria funcionária da empresa. Outro exemplo. Mesmo que ela o tivesse procurado, ele não teria a recebido. Viu? O exemplo convence. Falaremos agora sobre o último tempo do modo subjuntivo, o futuro. Reconhecimento do tempo futuro do subjuntivo. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes e quando eles estudarem. A dica: inserir a conjunção quando antes do verbo. Ao cantar, fica mais fácil. Quando eu cantar, quando eu viajar, quando eu trabalhar, ok? E a desinência modo temporal é o R. Qual é a pergunta, Cláudia? É quando empregar, não é isto? Quando empregar o futuro do modo subjuntivo. Muito bem, esse tempo comunica fatos possíveis, mas ainda não concretizados no momento que se fala ou escreve. Olha o exemplo. Quando comprovar a sua situação, será escrito: quem obtiver o primeiro prêmio receberá a bolsa integral. Outra situação. Esse tempo normalmente se associa ao futuro do presente do indicativo, quando se expressa a condição, ok? E eu tenho certeza que você usa. Se fizer o regime, emagrecerá. Quantas pessoas usam essa estrutura sem dominar a nomenclatura? Outra situação. O futuro do subjuntivo composto expressa um processo futuro que estará terminado antes de um outro processo futuro. Quando tiverem concluído os estudos, receberão o diploma. Outro exemplo? Iremos embora depois que ela tiver adormecido. Observamos então que há 3 tipos de modos verbais: modo indicativo, que é o modo da certeza, o modo factual, o modo subjuntivo, que é o modo da dúvida, o modo hipotético e o modo imperativo, que veremos daqui a pouco. Para relembrar, quantos tempos há dentro do modo indicativo? 6. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito,
futuro do presente e futuro do pretérito. Oi? Ok? Muito bem. E o modo subjuntivo? Este é constituído por 3 tempos: o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Falaremos agora do modo imperativo, responsável por comunicar ordem, mas também aconselhamento, pedido. Vamos ao reconhecimento do modo. O imperativo, ele pode ser afirmativo, mas também pode ser negativo. A composição do modo imperativo afirmativo é a seguinte: você vai retirar a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural do presente do indicativo. As demais pessoas sairão do presente do subjuntivo. Mas atenção, você deverá retirar o S da segunda pessoa do singular e o S da segunda pessoa do plural. Parece complicado, né? Mas vamos verificar isso na conjugação. Então siga a minha explicação. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural são retiradas diretamente do presente do indicativo, suprimindo-se o S final. Então, se você trabalhar com o verbo estudar, tu estudais, vira estuda tu, ok? Vós estudais, transforma-se em estudai vós. Foi? As formas das demais pessoas são iguais às pessoas do presente do subjuntivo. Lembre-se de que não há primeira pessoa do singular no modo imperativo. Já a constituição do modo imperativo negativo é muito mais simples, menos burocrata. Todas as pessoas, são idênticas às pessoas correspondentes do presente do subjuntivo, excluindo a primeira pessoa. Então, é uma cópia. São as mesmas pessoas e as conjugações são iguais. Verbo optar. Exemplo. Presente do indicativo. Eu opto, tu optas, ele opta, nós optamos, vós optais, eles optam. Presente do subjuntivo. Que eu opte, que tu optes, que ele opte, que nós optemos, que vós opteis, que eles optem. Pois bem, já temos tudo o que precisamos para compormos os 2 tipos de imperativos. Mas atenção, hein? É a cópia do presente do subjuntivo. Não mude nada, só não recupere a primeira pessoa do singular. Ela não existe dentro do modo imperativo. Não opte tu. Não opte você. Não optemos nós. Não opteis vós. Não optem vocês. Viu? É uma cópia. Agora vamos para o imperativo afirmativo, que beberá nas 2 fontes, no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, lembrando que não há primeira pessoa do singular. Opta tu. Opte você. Optemos nós. Optai vós. Optem vocês. Você reparou? A segunda pessoa do singular e a segunda do plural perderam o S. O resto é tudo igual. E aí? É muito comum na língua coloquial o emprego das formas verbais vem para a caixa, você também, por exemplo. Faz parte de um famoso texto publicitário. Essa mistura de tratamentos não é admissível na língua culta. Para evitá-la, deve-se uniformizar o tratamento na segunda pessoa ou na terceira pessoa. Ou uso vem tu ou eu uso venha você.
É aí que está o grande problema na hora de usar o modo imperativo. Porque a composição é um plágio. Basta você dominar os presentes, mas na hora de pensar com velocidade e eleger a pessoa e a flexão verbal correlata, aí sim há um problema, há uma dificuldade, ok? Nada que com bons estudos não se corrija. Então, até nosso próximo bate-papo.